Boa noite a todos. Eu lamento não falar o espanhol, porque seria trágico um portunhol na noite de sábado em Miami. Então, vai haver uma tradução simultânea. Eu vou procurar falar lento para aqueles que procurarem não necessitar da tradução simultânea. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade dada pela Bausch para estarmos aqui conversando sobre conceitos infectológicos junto à oftalmologia. E eu queria aproveitar o que o Calvin apresentou recentemente com duas palavras que chamam a atenção. A primeira seria o melhor e a segunda, soluções. Então, qual seria a melhor solução para resolver o problema da resistência bacteriana que vem afetando hoje o mundo inteiro, em todas as áreas, e nós vamos ver que na oftalmologia isso também é verdade. Então a minha missão, seguindo os padrões que o Calvin colocou, é trazer a melhor solução sob o ponto de vista infectológico, para que vocês enxerguem algo que normalmente não faz parte do raciocínio clínico na seleção de antibióticos na oftalmologia. Dentro dos meus conflitos de interesse, eu faço um trabalho junto à Bausch Brasil em relação ao Obesivance, no sentido de atualização no uso de antimicrobianos na oftalmologia, dentre outros conflitos de interesse. Por que o infectologista? Essa é a primeira pergunta. A resposta é baseado em Staphylococcus. Eu tenho 3 estudos mostrando que o infectologista, atuando em conjunto com o médico assistente, você traz uma redução de mortalidade. Esta redução de mortalidade, ela é devida basicamente a alguns fatores. O primeiro deles, eu diria o mais importante, é que normalmente quando o infectologista é chamado, o clínico já usou praticamente todas as opções antibióticas disponíveis, sobrando para o infectologista a solução mágica de resolver com o que está disponível aquela questão de infecção. Então, esse seria, eu acho, o mais importante relacionado, é o conhecimento de antibiótico terapia, e eu também diria que é a busca do diagnóstico em conjunto com a microbiologia. A microbiologia é essencial, é importante a gente ter na sequência a doutora Darlene, que vai dar conceitos microbiológicos que são importantíssimos. A infectologia vive em simbiose com a microbiologia. É uma simbiose essencial para os resultados. Então, acredito que a infectologia, com o conhecimento de antibiótico e a busca da etiologia, consegue ter melhores resultados no que tange as infecções graves e a resistência antibiótica. Pois bem, fazendo uma cópia do Jurassic Park, nós vamos fazer uma volta no tempo e conversar sobre a resistência antibiótica com o passar do tempo. Vai ser o Resistance Park. Vamos falar do Parque da Resistência. A história começa basicamente há 4,6 bilhões de anos, quando a Terra aparece no mundo, depois do Big Bang. O que aconteceu então? Há 3,5 bilhões de anos surgiram as bactérias gram-negativas, há 3,4 bilhões de anos as gram-positivas, e os fungos são mais recentes, eles têm apenas 1,7 bilhão de anos. O que aconteceu após o surgimento dessas classes de micro-organismos? Aconteceram 3 extermínios praticamente completos da vida no planeta. 80% da vida foi eliminada. Há 438, 367, 248 e 208 milhões de anos atrás. 80% da vida foi eliminada. Quem sobraram? Gram-positivos, gram-negativos e fungos. Só por aí a gente já tem que imaginar o know-how que esses micro-organismos têm de sobrevivência. Eles sobreviveram a 4 extermínios. Aí vieram os grandes mamíferos e os dinossauros, há 205 milhões de anos, e o que aconteceu? Há 65 milhões de anos, um novo extermínio de 85% da vida no planeta, no mar e na terra. Quem sobrou? Gram-negativos, gram-positivos e fungos. Olhem o know-how de sobrevivência. Aí veio o ser humano. O ser humano surgiu há 205 mil anos e, após isso, há 70 anos atrás, uma grande descoberta. Fleming descobriu a penicilina.
E a partir daí, houve uma modificação na história da resistência no mundo. Da resistência ao tratamento das infecções e da resistência dos agentes microbianos aos antibióticos. Mas Fleming, com toda a sua inteligência, ele ensinou como deveriam ser usados os antibióticos. E em vermelho estão os pontos principais. Primeiro deles, usar antibióticos exclusivamente em infecções bacterianas. Segundo deles, ter cultura. A Darlene vai poder falar melhor sobre isso. Tem que ter cultura. Sem cultura fica difícil a gente separar os agentes infecciosos, aqueles que são sensíveis e aqueles que não são. Terceiro item, dar a dose adequada. Atualmente, em infectologia, nós temos um aforisma. Esse aforisma é: nós sabemos quase tudo de antibióticos, menos a dose certa a ser dada, porque o resto a gente já sabe tudo. Ou seja, a dose hoje é um elemento essencial dentro desse parâmetro. Seria o que nós poderíamos chamar de farmacocinética. E, finalmente, a droga deve atingir o sítio em concentração adequada para que tenha resultado. Então, aqui já estava um parâmetro farmacodinâmico, concentração tecidual. Então, em resumo, Fleming dizia, tem que ser uma infecção bacteriana, tem que ter cultura, tem que dar a dose adequada e a droga tem que atingir o sítio de ação. Isso ele falou, como vocês podem ver aqui, em 1946. O que aconteceu? Aconteceu então, e aqui eu trago uma história do uso da penicilina nos Estados Unidos, e na verdade a história dos antimicrobianos nos Estados Unidos data de 1935, quando um filho de um médico com meningite utilizou sulfa para tratar essa meningite. Ele sobreviveu um pouco mais, mas veio a falecer em seguida, mas foi a primeira utilização na literatura de antimicrobianos na prática clínica. Em março de 1942 foi a primeira utilização da penicilina nos Estados Unidos, e aqui existe uma relação com o oftalmologista. Na época, em 1942, o Dr. Fulton era o responsável pelo atendimento de uma enfermeira que tinha uma estreptococcia grave, e ele soube dos trabalhos de Fleming e importou a penicilina da Inglaterra. E quem administrou a penicilina era um acadêmico. Esse acadêmico era Rocco Fasanella, que foi um grande oftalmologista da Yale University, e ele que aplicou a penicilina na paciente. Então, a oftalmologia tem um grande vínculo com a primeira utilização da penicilina nos Estados Unidos. Essa paciente, que morreria com 95% de chance naquela ocasião, sobreviveu de uma situação grave. Em 48 horas ela estava numa situação de estabilidade clínica. A partir daí começou a história dos antibióticos nos Estados Unidos e a sua faceta de salvar vidas. Faceta essa que na Segunda Grande Guerra trouxe então a aura de droga que salva vidas, e a partir daí houve uma explosão da utilização de antimicrobianos no mundo. Então essa é a história até 1943. Mas o que está por trás dessa história? Em 1967, William Stewart, um cirurgião americano, determinou que nós poderíamos fechar os livros de infecção porque as bactérias estavam mortas. Não tinha mais problema, estava tudo resolvido. Ele não entendeu um pouquinho da história das bactérias no planeta há 4,6 bilhões de anos, sobrevivendo a todas as intempéries. Será que os antibióticos seriam suficientes para resolver isso? Ainda mais sendo os antibióticos retirados da própria natureza. O que aconteceu, então? Foi o que a gente chama de nível de evidência C, opinião de expert. E certamente ele era um expert em cirurgia, não em microbiologia, e ele antecipou errado. Por quê? Em 2007, essa publicação de Sassetti no Nature mostrava que os livros continuam abertos. Não acabou, não. Os antibióticos não acabaram com as infecções, mas iniciaram um novo capítulo, o capítulo da resistência antimicrobiana. E a pergunta é, por que resistência antimicrobiana se os antimicrobianos saíram da própria natureza e havia um equilíbrio entre eles? E a explicação é essa. Há 10 mil anos atrás, vamos pegar uma história, mas a gente pode botar 4,6 bilhão de anos atrás, as bactérias e os antibióticos da natureza viviam em equilíbrio. Então não havia uma preponderância de resistência.
A partir do momento que se começou a usar antibiótico na clínica, houve um aumento da exposição de antimicrobiano de maneira muito rápida. E essa exposição levou a um aumento da exposição na natureza também dos antimicrobianos, e isso fez com que a resistência se tornasse visível. Em 70 anos, aquilo que não aconteceu em 4,6 bilhões de anos, aconteceu em 70, fruto do uso excessivo, indiscriminado, com subdose e prolongado dos antimicrobianos. 70 anos foi suficiente para acabar com o equilíbrio que havia na natureza em 4,6 bilhões de anos. Então começou uma nova fase. E Livermore, que é hoje uma das maiores autoridades no mundo em termos de resistência antimicrobiana, ele, numa publicação no JAC de 2009, colocou: será que nós estamos chegando na era pré-antibiótica? Será que a era das infecções intratáveis vai começar? Em 2010, o IDSA, junto com o CDC, começaram, então, a fazer estratégias para que nós tivéssemos uma atenção maior no que tange as bactérias que escapam dos antibióticos disponíveis no mercado. Na verdade, o escapam é o método mnemônico para lembrar os 6 agentes principais que são responsáveis por essas infecções. O E de enterococo, o S de Staphylo aureus, o K de Klebsiella, o A de acineto, o P de Pseudomonas e o E de Enterobacter. E eu poderia colocar aqui, eu acho que a Darlene pode concordar comigo, em relação à Escherichia coli. A Escherichia coli hoje vem sendo um agente extremamente responsável por infecções do trato urinário, com poucas opções terapêuticas no cotidiano médico. E aí, o IDSA, junto com o CDC, propôs que nós tivéssemos o 10-20. O que é o 10-20? 10 novos antibióticos até 2020, para nós resolvermos a questão da resistência desses agentes. Porque aqui nós temos um efeito paradoxal. Quanto mais resistência nós temos, menos antibióticos disponíveis nós temos para tratá-los. Porque a velocidade de desenvolvimento da resistência bacteriana é muito mais rápido do que a capacidade do ser humano em desenvolver novas drogas para tratá-los. Então esse é o primeiro dilema: muita resistência, poucas opções. Quando nós temos poucas opções, a proposta é usar melhor o que nós temos de velho e procurar soluções novas para tentar resolver novos problemas, como o Calvin havia colocado. Precisamos de soluções para esse problema que é importante. Então, em 2011, tamanha importância da resistência, a Organização Mundial de Saúde lançou um projeto que foi, na verdade, o slogan da campanha 2011, combate à resistência antibiótica. Se não fizermos nada hoje, não teremos cura amanhã. E o hoje que nós estamos aqui é justamente para discutir como lidar com a resistência e, em primeiro lugar, como usar melhor as drogas disponíveis e como usar melhor as novas que vão chegar para que nós não cometamos os mesmos erros relacionados ao uso indiscriminado das drogas. Usou indiscriminadamente, o preço que se paga é a resistência. Em 2011, diversas publicações começaram a ser lançadas, onde nós temos aqui a primeira que eu selecionei, do Lancet, falando sobre a perda de uma ferramenta preciosa pela sociedade, que são os antibióticos. Essa perda foi relacionada ao uso indiscriminado. Também em 2011, o JAC acenou com a importância de termos novas drogas. Então, se nós estamos aqui hoje discutindo uma nova droga, é porque a Bausch Lomb viu uma oportunidade de desenvolver um novo antibiótico no sentido de tratar essas infecções resistentes. Então, o Calvin estava certo, estamos buscando soluções. E nós vamos ver que os gram-positivos, no qual a resistência vem aumentando, nós necessitamos de novas drogas. E necessitamos de novas drogas potentes. Mas nós também precisamos saber como usá-las de maneira sábia. Se nós não usarmos de maneira sábia uma boa droga, nós vamos perdê-la rapidamente. E aqui está a explicação para isso, para vocês notarem como houve um abandono da pesquisa de antibióticos, fruto de diversos motivos, e um deles econômico. Não vale a pena a pesquisa antimicrobianos, porque você leva muito tempo para descobrir,
a resistência muito rápida, existe uma tendência a usar menos as novas drogas no sentido de preservá-las. Isso também foi um erro. Nós não devemos deixar de usar as novas drogas. Nós precisamos saber como usá-lo no momento certo, na dose certa, no tempo certo. Isso nós vamos ver se chama antibiótico stewardship. Como administrar melhor a utilização dos antimicrobianos, sempre focando a menor resistência. Então vocês notam que a década de ouro dos antimicrobianos foi a década de 80 e começo dos anos 90, e a partir de lá, apesar do aumento constante da resistência, nós vemos um declínio na produção de novos antibióticos. Então, se hoje nós estamos aqui para discutir a utilização de uma nova droga, isso deve merecer a nossa atenção, porque é incomum nós termos lançamentos de novos antibióticos que agreguem espectro dentro da prática clínica, na infectologia principalmente. Na oftalmologia, vocês vão ver, tem uma nova droga com algumas peculiaridades que são interessantes. Em 2009, Livermore perguntava se nós estávamos chegando na era das infecções intratáveis. Em 2012 já foi determinado, chegamos na era das infecções intratáveis. Não é incomum nós nos depararmos em terapia intensiva com pacientes graves, nas quais nós isolamos agentes, principalmente Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, sem nenhuma opção antibiótica disponível. Isto já é realidade. Então, nós voltamos a 70 anos atrás, onde nós não tínhamos opções antibióticas adequadas, fruto de aumento da resistência e falta de investimento na busca de novas drogas. E agora vem a minha pergunta para vocês. Vocês estão preparados para viver num mundo sem antibióticos? Se eu perguntar para vocês, vocês estão preparados para viver sem o Google e sem smartphones? Certamente a resposta seria não. Se eu tirar o celular de vocês, vocês ficariam totalmente perdidos. E sem antibióticos? Imaginem vocês estarem se deparando com uma infecção na qual não existe uma opção sequer para tratar. Isso já existe em terapia intensiva, e na oftalmologia, com as poucas classes de drogas disponíveis, também está muito próximo disso acontecer. Por isso esse tema é extremamente importante. Como usar melhor os poucos recursos antimicrobianos que nós temos na prática clínica atual. Então, a própria Sociedade Americana de Oftalmologia coloca que os oftalmologistas devem estar preocupados com a questão da resistência. E talvez os oftalmologistas não estejam tão preocupados quanto os infectologistas, porque a solicitação de culturas e a positividade delas na prática clínica não é comum, como é na terapia intensiva, como é na clínica. Não se pede de maneira rotineira cultura e infecções oculares no meu país, e quando se pede, poucas vezes o resultado vem positivo. E no Brasil nós dizemos, o que os olhos não veem, o coração não sente. E parece que eu posso continuar fazendo tudo da mesma maneira que está dando certo. Existe aí o topo do iceberg, que é aquilo que eu enxergo. E abaixo da linha da água, nós temos algo que nós não estamos enxergando. E essa é a minha função. O que o oftalmologista tem que prestar atenção no sentido de usar melhor as drogas antimicrobianas. E para isso eu vou apresentar para vocês 5 princípios básicos de resistência antimicrobiana. Esses princípios são de Stuart Levy, que é o presidente da APUA, que é a Associação para o Uso Prudente de Antimicrobianos, que fez 5 mandamentos da utilização de antimicrobianos relacionados à resistência. O primeiro deles, se você der antibiótico em dose suficiente, por tempo suficiente, vai ocorrer resistência. Ou seja, é inexorável o desenvolvimento de resistência com os antimicrobianos. Aqui é para mostrar para vocês isso de uma forma temporal. A penicilina foi lançada em 1941, 2 anos depois já tinha resistência. E 25% de todos os estáfilos do hospital levou 6 anos para acontecer. Ou seja, em apenas 6 anos, 25% dos estáfilos áureos já eram resistentes em hospitais à penicilina. E na comunidade, para atingir o mesmo patamar, levou um pouco mais de tempo, 20 anos. Ou seja, do lugar onde você tinha mais concentração de uso, passou para a comunidade. A vancomicina é uma exceção dentro dos antimicrobianos. É o único antibiótico usado durante 50 anos,
de maneira inadequada, com dose inadequada, que ainda não tem resistência importante. Nós temos apenas 13 cepas no mundo resistentes à vancomicina hoje. Nós temos 11 nos Estados Unidos, uma na Ásia e uma no Irã. Apenas isso. Mas a resistência vai continuar acontecendo e daqui a pouco nós podemos perder a vancomicina para o estáfilo, como nós já perdemos para o enterococo. O segundo princípio é a resistência progressiva, começando em níveis baixos e progredindo até níveis mais altos. Vamos olhar isso com a penicilina novamente. Vocês notem que em 1940 a penicilina foi desenvolvida, você praticamente não tinha resistência. Rapidamente em hospitais a resistência começou, chegando na comunidade a ter o mesmo nível após praticamente 15 anos. E vejo na década de 70, você tem 85% dos estáfilos em hospital, mais 95% resistente à penicilina e a mesma coisa praticamente na comunidade. Ou seja, não adianta dar mais penicilina para tratar infecções comunitárias por Staphylococcus aureus. Você tem 5% de chance de ter resposta clínica. Então, muito rapidamente a penicilina perdeu seu efeito. E na oftalmologia, aqui é um estudo em conjuntivite bacteriana, onde vocês notam que, aqui relacionado à questão da resistência do Staphylococcus aureus à meticilina, em 1994, em conjuntivite, praticamente não havia MRSA. A resistência foi aumentando, culminando nesse estudo em 2003, 30% de resistência. Um pouco mais rápido do que o estáfilo em hospitais, porque em hospitais nós vimos que levou 6 anos, aqui nós levamos praticamente um período de 4 anos para você ter uma resistência do mesmo patamar. Ou seja, não muda nada em hospitais para a oftalmologia. Terceiro princípio, organismos resistentes a um antibiótico são resistentes a mais de uma classe de antimicrobianos. E isso fica fácil de entender quando nós interpretamos antibiograma. Atualmente, a gente busca interpretar o antibiograma e não ler o antibiograma. Ler o antibiograma é ver o que é sensível e o que é resistente. Interpretar o antibiograma significa, observando o resultado, o que aquilo traz por trás. Então, quando eu falo resistência à meticilina na clínica, significa que eu não posso usar penicilina, não posso usar cefalosporina, não posso usar inibidor de beta-lactamase e não posso usar carbapenêmicos. Essa é a regra. Atualmente nós temos cefalosporinas que agem sobre MRSA, mas ainda estão em começo de utilização. E além disso, na prática clínica, dificilmente você tem o MRSA que responda a quinolona. Normalmente resistente a oxacilina, resistente a quinolona, resistente a sulfametoxazol trimetropim, resistente a macrolídeos. Ou seja, o nome MRSA traz toda uma gama de classes no qual ele praticamente elimina a possibilidade de utilização clínica. Quarto e penúltimo princípio. Uma vez que a resistência surge, ela dificilmente desaparece e se desaparecer, será muito lento. Aqui para isso, eu vou trazer para vocês uma publicação dinamarquesa. E por que publicação dinamarquesa? Aqui é para vocês verem a resistência na Europa. Então vocês notam que os países com maior incidência de resistência antimicrobiana são Irlanda, Itália e Espanha. Não é só a crise econômica que afeta esses países na Europa. A crise de resistência também está afetando a Espanha e a Itália. E o que vocês notam com os países com menor taxa de resistência? Suécia e Dinamarca. Por que isso acontece? Um controle antimicrobiano rigoroso na Dinamarca. A Dinamarca é o país com menor número de resistência, porque não existe a possibilidade de usar antimicrobianos no país sem que haja uma informação do controle central de antimicrobianos. E isso leva a esse resultado, ou seja, usar baseado em princípios e padrões
tem impacto muito positivo na diminuição da velocidade de resistência, porque a gente sabe que ela vai acontecer. Só que na Dinamarca a velocidade é muito menor do que aconteceu na Irlanda e na Itália e Espanha. Agora veja o que aconteceu com o controle antimicrobiano. Esse controle levou a uma diminuição da resistência do MRSA, quinolones e tetraciclina, mas não mudou da penicilina, ou seja, ter controle não necessariamente vai fazer com que você recupere a sensibilidade de outras classes. E finalmente, o princípio que eu acho mais importante, os antibióticos são a única classe de drogas nas quais o uso no indivíduo afeta o meio ambiente. Então, os antibióticos são drogas de responsabilidade social. E como explicar isso? Eu vou mostrar para vocês um estudo mostrando os efeitos pós-terapêuticos dos antibióticos no meio ambiente. Então, o que acontece? Em vermelho você tem um paciente sendo tratado, aqueles pontos pretos são a resistência, e em branco os pacientes que não têm resistência. Então, quando estou tratando um indivíduo, focando ele, eu usei antibiótico, eu vou criar a seleção de bactérias resistentes nesse indivíduo. O que acontece? Aquele ambiente vai haver transmissão e vocês veem que existem pacientes normais, indivíduos normais que não estão doentes, que adquirem aquela bactéria e que, porventura, se ficarem doentes, podem desenvolver resistência. Agora, imagine isso acontecendo em vários pacientes. Vários pacientes recebendo vários tratamentos antibióticos, o que vai acontecer é que todo o ambiente estará contaminado e, com isso, todos os indivíduos saudáveis vão estar colonizados com bactérias resistentes, fruto da utilização de antimicrobianos em outros indivíduos. Então, nós temos que entender que, quando eu uso antibiótico no indivíduo, eu altero o ambiente, e alterando o ambiente, eu altero todas as pessoas e animais que estão inseridos naquele cenário. Então, qual é a consequência disso? Agora eu vou voltar para a parte clínica. Sob o ponto de vista do prescritor, a resistência leva a isso. Veja a infecção urinária que eu tratei logo no começo, a Escherichia coli. A Escherichia coli era sensível à sulfa, ficou resistente à sulfa, teve que se associar a trimetoprim, ficou resistente a sulfametoprim, foi usado quinolona, já está resistente a quinolona, eu tenho que usar carbapenêmicos, e já está resistente a carbapenêmicos, eu tenho que usar novas classes de drogas. Então, infecção urinária, que é a infecção mais comum, eu já tenho que apelar, no mínimo, para carbapenêmicos para fazer o tratamento dessas infecções. Se a gente olhar a gonorreia a penicilina foi altamente utilizada nas infecções por doenças sexualmente transmissíveis, ela ficou resistente à penicilina, ficou resistente à quinolona e já está ficando resistente à ceftriaxona também. Ou seja, a utilização nos diversos cenários faz com que você vá modificando a sua estratégia terapêutica até que não sobre nada. Quando chega nessa última linha, adivinhe quem é chamado? O infectologista é chamado, porque você vai selecionando, quando você não tem mais a solução, chama o infectologista achando que ele vai criar uma nova droga em cima da hora. Não existe isso, nós vamos precisar otimizar a utilização. Então, a solução para isso é controlar a resistência. E controlar a resistência passa por 6 princípios. O primeiro princípio é melhorar a busca da resistência. Nós temos que ter culturas e temos que avaliar essas culturas em relação para observar o que está se mudando. Segundo, monitorar a utilização das drogas, não com intuito punitivo, mas com intuito educativo, para olhar o que está sendo feito e fazer as devidas correções. Promover a prescrição prudente de antimicrobianos, que é o fato de nós estarmos aqui hoje. Prescrever sim, mas de maneira adequada, no tempo certo, na bactéria adequada, com a dose adequada. Educar os profissionais e o público geral. Isto é também oportunidade para nós estarmos aqui hoje conversando. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é essencial, e hoje a infecção hospitalar com o tratamento domiciliar saiu de dentro do hospital e passou também para a comunidade. E, finalmente, encorajar o desenvolvimento de vacinas e novas drogas. E se nós estamos aqui hoje é porque alguém enxergou isso como uma oportunidade e criou uma nova droga buscando a solução de um problema focado na oftalmologia.
Então, a minha proposta aqui hoje é fazer um antibiótico stewardship na oftalmologia. Stewardship, basicamente, é um conceito muito simples. É como usar melhor as drogas disponíveis, sempre focando minimizar a resistência antimicrobiana. Esse é o princípio básico do stewardship. E dentro do stewardship nós temos diversas fases dele, mas eu diria que a primeira delas é trabalhar baseado em evidência e, segundo, é garantir a competência de quem usa antimicrobianos, que se tem os conceitos básicos, que é isso que nós pretendemos agora, com o conceito com o conceito infectológico e depois microbiológico oftalmológico, a ajudar vocês nessa tarefa árdua de usar melhor os antimicrobianos. Como é que nós usamos antimicrobianos na prática clínica? Aqui é para mostrar para vocês com um quadro evolutivo de um paciente que vai ser submetido a um transplante de medula e ele é internado no D0, no D-14 para fazer o transplante. Ele tem uma doença que é uma doença que vai levá-lo a ter transplante e foi implantado um catéter. Se eu usar antibiótico aqui, eu tenho baixo risco de doença. Portanto, se eu estou usando antibiótico aqui, eu estou usando para prevenir infecção, então seria a primeira utilização de antimicrobianos, que é profilática. Esse doente é feito o transplante no D0, no 7º dia ele começa a ter febre, então ele tem manifestação clínica. Não necessariamente um paciente transplantado vai ter causa infecciosa como motivo dessa febre. Mas o indivíduo neutropênico, eu não posso esperar ter o resultado da cultura depois de 72 horas para garantir. Então eu vou começar a tratar pensando em que possa se tratar de infecção, imaginando os agentes prováveis, e para isso eu uso a antibiótico terapia empírica, que seria o segundo conceito. Eu suspeito de infecção, penso nos agentes prováveis e inicio uma antibiótico terapia empírica. Esse doente solicita-se uma tomografia e você tem aqui o famoso sinal do halo, que, para quem não sabe, é um sinal que chama a atenção para a aspergilose. Quando você tem sinal do halo, a aspergilose é um sinal. Então, o que eu tenho? Eu não tenho um dado de cultura, mas eu tenho um dado secundário que sugere fortemente a possibilidade de ser um agente infeccioso. A isso eu chamo preemptivo. E, finalmente, vem o resultado da cultura, ou hemocultura ou cultura de tecido, e aí eu tenho o agente isolado, a partir daí eu faço o que a gente chama de antibiótico terapia específica ou dirigida. Então, em resumo, eu posso usar antibiótico de 4 maneiras: profilaticamente, empiricamente, preemptivamente ou dirigido baseado no resultado da cultura. Indiscutivelmente, as 2 maneiras mais frequentes de utilização de antimicrobianos são profilático na cirurgia principalmente e empírico na clínica em geral, tanto na cirurgia quanto na clínica. Para eu usar antibiótico, eu preciso fechar um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça tem 4 peças principais. A primeira peça, qual é o diagnóstico? E, lembrando Fleming, tem que ser um diagnóstico no qual a causa seja bacteriana. Segundo, se é bacteriana, qual o agente provável? Terceiro, características do paciente, tanto para eu selecionar a droga, como para eu identificar o agente. E a partir daí, a última peça que eu vou encaixar é qual é a droga, qual é a dose, qual é o tempo, qual é o intervalo. São as perguntas a serem respondidas para você, então, com isso feito, ter a melhor seleção disponível para o tratamento do paciente. Então, nós vamos usar as 4 estratégias, vamos começar com a profilaxia e agora eu vou puxar para dados da oftalmologia. Profilaxia em oftalmologia. O que eu tenho? Aqui é um estudo publicado em 2005, vocês conhecem melhor do que eu, 215 estudos, 3.140.000 pacientes, com uma taxa de endoftalmite de 0,128%. A pergunta é, 0,128% é pouco ou é muito? Se vocês pegarem 0,128% de 3 milhões, vai dar um número significativo de pacientes. Mais de 3.000 pacientes com endoftalmite. E mais, eu não diria qual é o número, mas qual é a consequência da endoftalmite. Dependendo da consequência, e quanto mais grave é essa consequência, menor a nossa tolerância ao insucesso. Portanto, a consequência da oftalmite é grave, pode levar a perda visual, e isso leva, então, a se observar que, mesmo com 0,128% e a consequência é grave, isso merece fazer profilaxia.
Muito bem. Esse estudo mostrou que, na década de 70, se faziam muitas cirurgias oftalmológicas de catarata, mas você tinha uma taxa de infecção que foi progressivamente subindo. Com a subida caiu o número de cirurgias, mas as endoftalmites continuavam altas, e aqui o paradoxo, ou seja, aumentou-se o número de cirurgias e diminuiu o número de infecções, que é o ideal, mas ainda num número muito mais alto do que era na década de 70, ou seja, nós temos estratégias para diminuir essa taxa de endoftalmite pós-operatória? Muito bem. Então, o primeiro passo a ser olhado é, para que se tenha endoftalmite, é importante se observar a flora da conjuntiva. A flora da conjuntiva na cirurgia é que é responsável pela endoftalmite pós-operatória em 82% dos casos. Então, observando a flora da conjuntiva, nós vamos ter, então, um aspecto importante. E talvez, diminuindo a concentração bacteriana, que nós chamamos tecnicamente de inóculo bacteriano, quanto maior a quantidade de bactérias, mais fácil ocasionar infecção. Se eu diminuo o número de bactérias na conjuntiva pré-operatoriamente, eu teria uma menor oportunidade delas adentrarem dentro do globo ocular e, com isso, trazer consequências pós-operatórias. Muito bem. Esse estudo, então, publicado no AI em 2009, mostra qual é o perfil de resistência em pré-operatório de cirurgia de catarata. É um estudo feito na Espanha durante um ano, prospectivo, com aproximadamente 4.300 pacientes, nos quais eles coletavam antes da cirurgia a cultura da conjuntiva e observavam qual é a flora. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que vocês vejam, vamos pegar quinolona, levo e cipro. Vocês veem que tem 1/4 das coagulase negativo, que é o agente mais frequentemente relacionado à endoftalmite, era resistente, e levofloxacina, 16% de resistência. Quando pega Cistáfilo aureus, você tem também uma resistência bastante elevada. Ou seja, a única droga que tem zero de resistência é a vancomicina, na qual você poderia ter uma estratégia profilática com cobertura plena de todos os agentes responsáveis. Do total de bactérias, o que vocês notam é nenhum antibiótico tópico ou intracameral tem 100% de resolutividade para todos os agentes, exceto a vancomicina, para gram-positivos. Aqui é um estudo brasileiro publicado ano passado, um estudo realizado na Escola Paulista de Medicina, é um estudo retrospectivo, analisando 260 infecções pós-operatórias, endoftalmite pós-operatória, onde foram analisados quais os agentes principais. O agente principalmente responsável, quase metade dos casos foi o Staphylo coagulase negativo, seguido do Streptoviridis e depois do Staphylo aureus, ou seja, os gram-positivos são os grandes responsáveis por infecção ocular pós-operatória no Brasil. Aqui estão os agentes principais, e eu quero chamar a atenção para vocês do coagulase negativo. Ciprofloxacino, 62% de sensibilidade, vamos olhar pelo outro lado, quase 40% de resistência, gatifloxacina, 20% de resistência, moxifloxacina, 11%, 10% de resistência. Então, aparentemente, o moxifloxacino seria uma opção a ser usada. Agora, quando você vai para o Staphylo aureus, muda completamente. Gatifloxacina tem 100% de sensibilidade, já a moxifloxacina 90%. Ou seja, como eu não sei qual agente está disponível, também as fluoroquinolonas de terceira e quarta geração são um problema no Brasil, no que tange a sensibilidade. E essa é a conclusão do estudo do Paulo Bispo, que esteve aqui no Boston Palmer, é um retorno de alguém que fez a sua especialização aqui, mostra que no Brasil imaginava-se que os gram-positivos são os mais importantes agentes, e isso se confirmou, e que era possível tratar ou prevenir essas infecções usando quinolonas de terceira e quarta geração. Coisa que esse estudo mostrou que não, já existe resistência e isso é um problema. Daí a primeira recomendação,
a importância das culturas na identificação daquilo que você não está enxergando. As resistências quinolonas, fluoroquinolonas principalmente, vem aumentando no mundo como um todo e no meu país não é diferente. Então, em resumo, essa é uma publicação bastante interessante, publicada esse ano ainda, trazendo os principais pontos de profilaxia em oftalmologia. Primeira recomendação, iodopovidona é a única droga comprovadamente efetiva na profilaxia de infecções, para infecções pós-operatórias na oftalmologia. Segundo, as incisões Clear Cornell, quando feitas, devem ser suturadas devido a peculiaridades que vocês sabem melhor do que eu, questão de vascularização e possibilidade de infecção, principalmente se houver fístula relacionado à incisão. A cefuroxima intracameral é efetiva na redução do risco de infecção e a resistência antibiótica, então a quarta recomendação de profilaxia traz a resistência e principalmente o MRSA, mas eu não deixaria de colocar aqui o Staphylococcus coagulase negativo. O Staphylococcus coagulase negativo também é tão resistente quanto o MRSA, hoje já. O MRSA está crescendo, mas o coagulase negativo já é uma realidade. E agora vamos para a prática. A gente fala de gap de conhecimento. O que é gap do conhecimento? É um hiato entre a presença de uma nova evidência e sua aplicação pelos médicos de maneira geral, de forma sistemática. Isso normalmente leva 5 a 6 anos para que uma nova evidência se torne sistematizada na prática. E aqui na oftalmologia eu trouxe 3 estudos mostrando como é o comportamento de profilaxia nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Reino Unido e na América Latina como um todo. Então vocês notam que intracameral, basicamente quem faz de maneira sistemática é apenas o Reino Unido. Quando nós comparamos utilização pré-operatória de antibiótico, basicamente quem faz são as Américas, a América do Norte e a América Latina. O Reino Unido não faz antibiótico pré-operatório e todos fazem antibiótico pós-operatório por 7 dias. Então, se existe uma orientação de como fazê-lo, cada região está aos poucos adaptando as novas evidências, não existe uma forma uniformizada de fazer a profilaxia em oftalmologia. Então, volto a frisar, os oftalmologistas devem estar atentos à resistência e que para isso ocorra, precisa prestar atenção no que está acontecendo quando você está usando antibiótico. Está usando quinolona demais, a consequência é perder essa classe rapidamente, se não usar com sabedoria. E, finalmente, tratamento terapêutico, dirigido e empírico. Na oftalmologia, mais do que qualquer outra especialidade, é mais empírico que se utiliza. Então, a primeira recomendação da Academia Americana é usar antibióticos tópicos de maneira sábia para diminuir a resistência e, principalmente, a questão também do corticoide, que normalmente é associado com a possibilidade de piorar infecções virais, com nível de evidência A3. Recentemente, eu não sei se vocês têm ciência dessa publicação, é uma meta-análise da Cochrane sobre usar ou não usar antibióticos em conjuntivite. Essa meta-análise trouxe a resposta, sim, o uso tópico de antimicrobianos traz uma velocidade de resolução dos sintomas melhor e, portanto, não é incorreto a utilização de antibióticos nas conjuntivites bacterianas. O problema não é usar antibiótico na conjuntivite bacteriana. É você saber que aquela conjuntivite que você está tratando é bacteriana. Então, o diagnóstico clínico confirmatório de um agente bacteriano é que é difícil, mas se houver critério clínico adequado, a antibiótico terapia está bem indicada. E as quinolonas nesse cenário são as mais utilizadas. Acontece que essa publicação de 2010 mostra que o MRSA, quando presente, 85% é resistente às fluoroquinolonas. Então, se você pensa em MRSA como agente causador de conjuntivite, nós vimos que ele está cada vez mais frequente, fluoroquinolona não seria uma boa alternativa. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, se eu tenho uma resistência, qual o nível de resistência que eu tenho que atingir para mudar a minha terapia empírica?
Ou seja, se eu tenho 10% de resistência do MRSA fluoroquinolona e você usa isso para tratar conjuntivite, você deve mudar o seu tratamento ou não? Qual é a resposta para isso? Então eu vou trazer 3 estudos com um número mágico para vocês avaliarem. O primeiro estudo foi publicado no CID em 2001, que é o Jornal da Sociedade Americana de Infectologia, onde ele sugeriu que se você tem uma taxa de resistência da Escherichia coli a sulfa-metoxazol trimetropim maior do que 20%, você deve mudar a sua terapia empírica para a quinolona. Primeiro número, 20% de resistência. Segundo estudo, a Sociedade Britânica de Infectologia, se você tem hemoculturas com mais de 10% de resistência à oxacilina, você não deve usar oxacilina empírico, você deve usar glicopeptídeos. 20% para infecção urinária, 10% para bacteremia. Terceiro número, 2% de resistência do pneumococo à penicilina basta para você mudar sua terapia empírica de penicilina para glicopeptídeos. Então a pergunta que eu faço para vocês é 20, 10 e 2. Qual é o número mágico? O número mágico não está relacionado à resistência, está relacionado à consequência da falha. Quanto mais grave é a consequência da falha, menor a tolerância do médico em relação àquela falha. Na oftalmologia, qual é a consequência da falha da profilaxia em cirurgia ocular? A consequência é endoftalmite, e endoftalmite é grave. Isso faz com que 0,12 de incidência faça com que se tenha uma estratégia profilática adequada. Então, nós temos que mudar o rumo das nossas avaliações. Não é a taxa de resistência somente o importante, é a consequência da presença daquele agente resistente na evolução clínica que determina a mudança do tratamento empírico. Para terminar, eu só falei questão relacionada à filosofia da antibiótico terapia. Agora vamos para a prática. Como é que eu seleciono um antibiótico adequado? O primeiro deles, eu tenho que analisar qual é a classe da droga, e para isso eu preciso entender a parte da bioquímica da droga, da farmacologia da droga. Como as quinolonas, nós vimos, são a classe mais utilizada em oftalmologia, a gente precisa entender um pouquinho do que significa quinolonas. As quinolonas têm um núcleo, esse núcleo tem diversas ramificações, e é chamado fluoroquinolona por causa da posição 6, tem o anel flúor, e no anel 8 nós temos aí diversos anexos que podem ser colocados. O metoxi é do grupo da GAT e da moxifloxacina, que tem o grupo metoxi, e a besifloxacina tem um grupo cloro, e isso faz ter um melhor espectro e parece também poder ter um efeito relacionado à fotossensibilidade, e por isso que talvez você tenha, no meu país não foi, algumas quinolonas clorofluoradas por causa dessa questão de fotossensibilidade, que com a terapia tópica não tem problema. Eu não sei se vocês sabem, as quinolonas surgiram de uma droga para malária. O anel do quinino é muito semelhante ao anel das quinolonas. A partir daí foi criado a primeira naftaridona. Naftaridona basicamente é o precursor das quinolonas. A partir daí veio o ácido nalidíxico, que foi a primeira droga, a primeira quinolona para tratamento exclusivo de infecção do trato urinário. A partir daí vieram outras, principalmente o ácido pipemídico e a primeira quinolona, norfloxacino, ainda exclusivamente para infecção do trato urinário. Da norfloxacina veio o pefloxacino, o ciprofloxacino e a ofloxacino, que são drogas para infecções sistêmicas. Nós entramos na segunda geração das quinolonas, que não eram reservadas exclusivamente para infecção do trato urinário. A ofloxacina, com o seu derivado levógiro, levou então ao surgimento da levofloxacina, o pefloxacino para lomefloxacino, e o cipro veio então a gama de quinolonas de quarta geração, também chamadas de quinolonas respiratórias, por cobrir melhor cocos gram-positivos. E aí vieram o spafloxacina, que também é uma clorofluoroquinolona, a grepa, a GAT e a moxifloxacina. Essa é a história rápida das quinolonas. Geração de quinolonas. É marketing ou tem evidência científica atrás
das gerações de quinolonas. Existe evidência científica e a evidência basicamente é espectro e indicação clínica. As quinolonas de primeira geração tinham cobertura e têm cobertura exclusivamente para gram-negativos e exclusivamente para infecção do trato urinário. As de segunda geração, elas aumentaram o espectro sob gram-positivos, melhorou o espectro sob gram-negativos no que tange a Pseudomonas aeruginosa e serviu para infecções sistêmicas. E as de terceira e quarta geração ampliaram mais ainda o espectro sob gram-positivos, dando uma cobertura melhor sobre Streptococcus pneumoniae, e daí a chamada quinolonas respiratórias para tratamento de infecções por Streptococcus, aumentou a cobertura para anaeróbio, mas perdeu o espectro para Pseudomonas aeruginosa, tanto que quinolona com melhor ação para Pseudomonas aeruginosa continua sendo ciprofloxacino. Então, em resumo, com o aumento da geração, melhora espectro sob gram-positivos e anaeróbios, e de segunda para terceira, diminui o espectro sob Pseudomonas. Outra diferença entre a geração das quinolonas é a resistência. Eu vou tentar traduzir esse gráfico que parece complexo, mas ele é simples. Vocês têm, à direita de vocês, bactérias gram-positivas, à esquerda gram-negativos. Para os gram-negativos, o mecanismo de ação das quinolonas é basicamente pela DNA girase. Para os gram-positivos, principalmente topoisomerase. E existem quinolonas que agem exclusivamente em um ou em outro. Portanto, se nós pensarmos na resistência, se eu tenho uma quinolona que age exclusivamente em uma enzima, se eu tiver uma mutação e perder aquela enzima, acontece o quê? Eu perco rapidamente a ação dela. Se eu tenho quinolonas, como aqui embaixo, que tem dupla ação, que age tanto em DNA girase como topoisomerase, eu vou precisar ter mais mutações para perder a ação da classe. Eu quero que vocês lembrem disso quando nós mostrarmos, então, a questão da diferença de quinolona de segunda para terceira, porque de segunda cipro tem apenas a DNA girase como seu mecanismo de ação, enquanto que as novas fluoroquinolonas, elas agem tanto na DNA girase como na topoisomerase. Então aqui está um conceito que está arraigado em todos. Você deve reservar a droga mais potente por último. Então você começa com a mais fraca, quando não resolve a mais fraca, você usa a mais potente. Este é um conceito inadequado. Sob o ponto de vista de diminuição de resistência, você deve preferir droga bactericida, porque ela elimina a droga, e segundo, a mais potente, porque você tendo droga bactericida e mais potente, você elimina com maior efetividade. Eliminando com maior efetividade, você não dá oportunidade para o desenvolvimento de resistência. Vamos olhar o que aconteceu com as quinolonas. As quinolonas de segunda geração, elas agem apenas em uma enzima. Começou-se a usar lá na década de 90, 94, vocês notem aqui o que aconteceu. A resistência do cipro e da ofloxacino eram muito maiores do que das quinolonas de terceira e quarta geração. Aí o que aconteceu? Perdi o cipro, usei o mais fraco, passei para as de terceira e quarta geração. O que aconteceu 10 anos depois? Existe diferença entre a resistência de cipro e das de terceira e quarta? Nenhuma, exatamente a mesma. Por quê? Eu fiz o primeiro step de resistência, que era a DNA girase, a bactéria ficou com maior facilidade para desenvolver resistência às novas quinolonas. Então, usar a mais potente, atualmente, é uma estratégia mais adequada do que reservar para um evento posterior, porque você vai perder mais rapidamente essa classe. Qual é a microbiologia? Eu não vou me atrever a entrar a fundo na microbiologia, eu só vou fazer uma introdução para a palestra seguinte sobre a microbiologia, que é a questão do MIC. Então, MIC é a menor concentração que elimina a maior quantidade de bactérias em colônia, e ela está relacionada à potência in vitro. E está relacionada à potência in vivo. Vamos entender um pouco melhor isso. Então, imaginem vocês que vocês têm uma cobaia, essa cobaia foi inoculada com Pseudomonas aeruginosa com MIC de 1, e foi colocada uma dose de 80 miligramas nessa cobaia. O que aconteceu? Você administrou a droga e você teve uma taxa de sobrevivência de 70%, 60% e 70% das cobaias. Ou seja, Pseudomonas, MIC de 1, 80 de dose. Aí eu aumento o MIC para 4. O
que acontece com a sobrevivência? Vocês notam que a sobrevivência cai para 20%. Apenas a mudança do MIC, mesmo com a mesma dose, levou a insucesso terapêutico na grande maioria das vezes. E aí, eu administro uma concentração de pseudomonas com MIC de 8, praticamente sem resposta clínica, ou seja, bem claro, MIC se corresponde diretamente à resposta terapêutica. Agora eu vou colocar uma outra avaliação. Vamos imaginar uma pseudomonas com MIC de 1, mas eu dou a dose inadequada. O que acontece? Exatamente a mesma coisa do que eu ter um MIC elevado. Isto vale in vitro, isso vale in vivo. Se eu tenho uma concentração de uma droga no tecido com uma concentração inferior ao necessário, o que acontece? Não terei resposta clínica. Então não interessa apenas qual é o MIC, não interessa quanto chega, interessa saber se o que chega é suficiente para ter resposta clínica, e isso é um conceito farmacodinâmico chamado quociente inibitório. Aqui é para mostrar isso para vocês de um outro prisma. O que vocês notam, de todas as quinolonas para estáfilo sensível a cipro, vocês notam que todas estão abaixo do MIC, ou seja, se eu der qualquer uma delas, você vai ter resposta clínica. Sob o ponto de vista de seleção, se você selecionar qualquer uma, empiricamente está adequado. Incorporem no seu conceito qual a droga que, além de ter resposta, teria menor chance de desenvolver resistência. Aquela que tem menor chance de desenvolver resistência é aquela mais potente, aquela que tem menor MIC. E de todas, a gente teria aqui o besifloxacino como menor MIC, como uma estratégia de, além de olhar resposta clínica, tempo de vida da droga, já que eu sei que a resistência é inexorável. Isso vale para o estáfilo áureus e vale para o estáfilo coagulase negativo também. Agora vamos olhar a questão da mutação. Lembra que eu falei para vocês que as quinolonas de segunda geração, elas agiam apenas em uma enzima, que era a DNA girase? Olha o que isso representa. Aqui nós temos as quinolonas em cores, e aqui nós temos DNA girase e topoisomerase. Então, quando eu não tenho nenhuma mutação, todas as quinolonas estão abaixo do MIC de resposta. Quando eu tenho uma mutação, e aqui está chamado de quinolona sensível, o que acontece? Eu já perco a resposta do ciprofloxacino. Uma mutação serve para eu perder a droga nesse cenário. Agora vamos ver o que acontece com o MOXI e com gatfloxacino. Uma mutação fez fazer com que você tivesse um MIC menor do que você tinha anteriormente. Isso faz com que você fique mais próximo da resistência, ou seja, apesar da topoisomerase ser a principal responsável em gram positivo, você ter uma resistência na DNA girase faz com que você aumente o MIC das fluoroquinolonas, fazendo com que mais uma mutação e você ultrapassa a barreira do MIC, perdendo, então, a opção dessa droga. E, finalmente, com o besifloxacino não é diferente. Você tem uma mutação, ele sobe o MIC, 2, até com 4 mutações, ele ainda tem resposta clínica, mas já muito próximo de ser perdido. Então, qual é a tradução disso? Se você não tem resistência ainda na sua instituição ou na sua região, usar a droga mais potente vai fazer com que você preserve a droga por mais tempo. Se você já tem resistência à fluoroquinolona, você não tem muita opção. Você tem que usar aquela que é a única que responde. Essa seria a tradução desse gráfico de uma maneira prática para vocês. E aqui, de uma outra maneira, lembre-se do quadro anterior, todas as quinolonas estavam abaixo da linha do MIC. Agora, exceto o besifloxacino, que está exatamente sob a linha do MIC, as demais, tanto para estáfilo áureus quanto para coagulase negativo, perderam sua potência. Então, usar a droga mais potente tem benefício para preservar a classe, para ter uma melhor resposta clínica e para prevenir resistência. E, finalmente, conceitos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Não vou exaurir vocês, nós estamos chegando ao final, mas farmacocinética e farmacodinâmica está relacionada à droga que eu administro e quanto vai concentrar na corrente circulatória, que não interessa na oftalmologia.
Eu não vou pingar colírio de moxifloxacino, de gatifloxacino, de bezifloxacino para tratar pneumonia. Eu vou tratar infecções locais. Então, a farmacocinética de drogas tópicas está relacionada à concentração onde eu quero, e essa concentração seria na lágrima, na conjuntiva. E isso faz com que eu tenha resposta clínica. E, obviamente, aqui num gráfico, onde eu tenho maior concentração da droga na prática, está na lágrima. Quanto mais vai descendo o tecido, menor é a concentração, chegando no humor aquoso, onde eu tenho pequena concentração da droga. A pergunta é, essa pequena concentração que chega no humor aquoso é suficiente para tratar alguma infecção ou não? Isso vai ser respondido na sequência, nas aulas que vão ser seguidas. Então, essa relação entre quanto que eu dou, qual é o MIC e quanto que chega no tecido, é o que a gente chama de quociente inibitório. Esse conceito vocês já usam em úlcera de córnea. O que você faz em úlcera de córnea? O MIC você já sabe que é estático, eu não consigo mudar. Mas eu quero melhorar a concentração do antibiótico. O que eu faço? Eu fortifico a droga. Fortificar significa o quê? Aumentar a concentração da droga e com isso eu melhoro o índice terapêutico. Por isso que o quociente inibitório é o melhor preditor de resposta clínica. Então, quando você for usar uma droga, qual é a concentração dela no tecido em relação ao MIC da bactéria, você vai ter a melhor chance de selecionar adequadamente a droga nesse cenário. Então, na prática, o que eu tenho? Eu dou uma dose, eu tenho a exposição em vivo, que é a farmacodinâmica, eu sei a exposição in vitro que dá potência, isso vai me dar a cura microbiológica e, posteriormente, a cura clínica, fazendo, então, que nós tenhamos sucesso terapêutico. Então, as mensagens para vocês levarem para casa, para encerrar, no processo de seleção de drogas, selecione o mais potente, quanto menor o MIC, maior a potência in vitro e o melhor parâmetro farmacodinâmico de eficácia de uma droga se chama quociente inibitório. Com isso eu encerro. Muito obrigado. Muitas gracias. Thank you.